Fala pessoal, Henrique Osolino falando, sócio analista da Levante. O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês como aplicar conceitos teóricos da análise técnica na prática. Eu vou compartilhar com vocês algumas das formas que eu analiso, um estudo que eu faço semanalmente. Para isso selecionei 5 ativos, a gente vai olhar os preços recentes desses papéis e projetar a expectativa de preço futuro para essa semana. Eu vou fazer aqui algumas observações, né? Não é recomendação de compra nem venda, né? É só um estudo técnico aplicado da prática de análise técnica com preços dos ativos reais, tá bom? Eu vou abordar alguns conceitos teóricos, se você não sabe ou quer se aprofundar, no final do vídeo eu volto em 3 conceitos básicos que a gente vai discutir ao longo dos vídeos. Então, voltando para o gráfico, Ambev, né? A gente observa aqui topos descendentes, né? O papel em tendência de baixa no curto prazo. Então a gente tem 3 topos aqui descendentes que eu estou desenhando no gráfico para a gente observar. Com isso, a gente vê que o ativo está em tendência de baixa, né? Porém, muito próximo a uma resistência, dada também pela média móvel de 200 períodos aqui em R$ 16,16, né? Com isso, uma relação de risco-retorno favorável para compras nesse papel, né? Uma operação contra a tendência, um pouco de mais risco, né? Porém, esse último candle aqui, conhecido também como um martelo, né? Uma espécie de martelo ao final de uma tendência de baixa, pode indicar uma certa reversão de preços, né? Indo buscar os 17,15 para essa semana, né? Esse é o estudo de Ambev aplicando conceitos teóricos da análise técnica na prática nos preços do ativo. Mudando de papel, né? Falando de B3. B3 a situação é um pouco mais clara de tendência de baixa, né? A gente consegue traçar um canal de baixa, né? Um canal de baixa ele é dado por linhas de tendência de baixa, né? Como a gente consegue observar aqui no gráfico, né? Os preços se movimentando em tendência de baixa, né? Contudo, o último evento, né? Divulgação do balanço mostrou ali uma forte tendência de baixa, né? Ou seja, os preços romperam a linha de baixo do canal, vieram buscar ali a região de 13,50 e tentam retornar para dentro desse canal de alta, né? Retornando para dentro do canal de alta, ele acaba encontrando a linha de baixa como uma resistência de preços no curto prazo, né? Com isso, não entendemos que o ativo deva romper os 15,25 para essa semana, contudo, acima disso, poderia buscar os 16,8, linha superior do canal de baixa. Bom, eu estou falando aqui de alguns conceitos, né? E essa análise eu faço ela detalhadamente, explico, além desses 5 papéis, outros papéis que compõem cerca de 50% do índice Bovespa. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar e se aprofundar nessas análises, né? Ou também para quem não tem tempo, a gente aqui na Levante faz um trabalho detalhado e já minucioso, né? A gente já desenha os pontos principais e uma perspectiva desses papéis para a semana. Voltando aqui nos ativos, né? A gente tem Notre Dame Intermédica, né? Esse ativo mostra consolidação de preços, né? O que é uma consolidação de preço? É quando o ativo ele não caminha para lado nenhum, não está nem em tendência de alta, nem em tendência de queda, né? Os preços ficam erráticos, né? Negociando dentro de uma faixa de preços, respeitando a linha de suporte e a linha de resistência. Nesse caso, temos um suporte em R$ 80 para a Intermédica e uma resistência em R$ 86. Com isso, para a semana, a gente espera que o ativo retorne para a linha de suporte nessa semana, né? Após fortes altas da última semana, né? A gente entende que uma correção até a linha de suporte seria uma repetição de preços que o ativo vem demonstrando aí nos últimos meses. O quarto ativo que a gente separou, Magazine Luiza, né? E aqui a gente tem um conceito importante, muito utilizado na análise técnica, né? Que é a linha de suporte e a linha de resistência, né? 2 linhas aqui que determinam onde os ativos tendem a respeitar preços, né? Tanto para movimentos de alta como de baixa, né? E aqui no caso aconteceu o rompimento da linha de resistência, né? Quando o ativo divulgou, inclusive, né? Combinando aí com a análise fundamentalista, né? Houve uma divulgação da combinação ali de compra, né, de outras companhias, e aí com isso o mercado projetou que poderia aumentar muito a receita, houve um rompimento aqui dessa resistência, os preços romperam
de maneira muito forte, contudo, eles voltaram, né, na mesma intensidade de preços para baixo dessa linha de resistência, né? Então, assim, o ativo segue ali numa tendência de baixa agora, né, no curto prazo, após romper a linha de resistência, volta, respeita a linha de suporte para essa semana. Caso rompa essa linha de suporte, poderia buscar esse último fundo em 18 e 24. E por fim, o último ativo que eu vou falar, antes da gente abordar esses conceitos da análise técnica um pouquinho mais no detalhe, né, é WEG, a empresa que vem fazendo aqui fundos cada vez mais altos, né? Então a gente observou aqui um primeiro fundo na região de R$30, depois 32 e assim sucessivamente o ativo veio subindo em fundos cada vez menores, né? E o último aqui em 35 e 23. Contudo, ele chega próximo a uma região de resistência em R$36. E aí, mais uma vez, região de resistência, a análise técnica nos permite falar, caso essa região seja rompida, aceleração de compras, né? Com isso, a gente poderia buscar primeiro 37,85 e depois, talvez, um último topo aqui em 38,71. Essas são as projeções para a semana, segundo a análise técnica, né? Segundo os conceitos aplicados na prática de análise técnica, né? E aí a gente comentou alguns conceitos, né? Como tendência de alta, tendência de baixa e consolidação, né? O que é isso? E aí entrando agora só nos conceitos do que a gente aplicou na prática, né? Down, que inventou a análise técnica, né? O pai da análise técnica, ele falava muito de primeiro conceito, né? O movimento de tendências. Então, os preços têm tendência de alta, tendência de baixa e consolidação, né? Nos primeiros dois casos que a gente falou de Ambev e de B3, a tendência era de baixa, né? E para a gente entender o que é uma tendência de baixa, Dow comparava o movimento de preços como a maré, né? Então, numa maré de alta, os preços se movem, eles avançam na praia, né? E recuam, e cada vez que eles recuam um pouco menos, né? E isso fazendo fundos ascendentes e topos também ascendentes. E o mesmo ele comparava com a maré de baixa, né? Preços em tendência de baixa, como a gente viu no gráfico da B3, são toda vez que a maré recua na praia, ela vai e recua um pouco mais na maré de baixa, com isso fazendo topos e fundos descendentes, né? Esses são conceitos importantes da análise técnica que a gente observou na prática no gráfico da Ambev, observamos também no gráfico de B3. E tem um terceiro movimento de preços, né, que seria o de consolidação. Foi o que a gente viu em Intermédica, né? No movimento de consolidação, o preço não se move nem para frente e nem para trás, fica negociando dentro de um mesmo patamar de preços, fazendo assim nem topos e nem fundos descendentes, eles são equivalentes, né? A gente falou também sobre suportes e resistências, né? O que são linhas de suporte e resistências? São linhas onde o mercado entende que existe uma importância de preços, né? Como a gente falou, a análise técnica observa o estudo de preços, né? Ou seja, os preços descontam tudo. Qualquer fato relevante, bons resultados, falhas na governança, os preços rapidamente reagem a isso, né? A gente colocou um exemplo da B3, por exemplo, né, que teve a questão de balanço e uma reação negativa que fez com que o preço rompesse uma região de suporte, né? E uma vez rompida essa região de suporte, né, a análise técnica nos permite aferir que existe uma aceleração daquele movimento, né? Como era uma tendência de baixa, um rompimento do suporte favoreceu vendas naquele momento e uma aceleração das vendas. Então, linhas de suporte e resistência nada mais são onde preços, né, faixas de preço onde o mercado repetidamente executa um movimento. Então, numa linha de resistência, a gente pode observar que o mercado começa a executar algumas vendas ali e aquele nível de preços é respeitado. Na linha de suporte, o raciocínio é ao contrário, né? O mercado está no viés vendedor e teoricamente aquela linha será respeitada. Então, a partir do encontro dos preços com a linha de suporte, entram fluxos de compra e aí aquela faixa de preços acaba sendo respeitada.
E o terceiro e último ponto que a gente falou, né, figuras, né? A análise técnica usa nomes de alguns padrões gráficos, né, para determinar a movimentação de preços futuros, né? No caso da Ambev, por exemplo, a gente falou de uma figura martelo, né? O que é isso, né? O candle de martelo, ele é definido com um corpo real pequeno e uma sombra inferior grande, né? O que quer dizer isso? Acho que vale a gente falar um pouquinho sobre candlesticks, né? Quem não está familiarizado ainda com um gráfico de candlesticks. A gente está mais familiarizado com gráficos em linha, né? Que são aquelas linhas normais que a gente vê no jornal, né? Aquilo pegam preços de fechamento, né? Os candlesticks que eles nos permitem ver, né? Os preços de abertura, os preços de fechamento e a oscilação de preços, né? Que são os pavis da vela, né? Por isso o candlestick, do nome em inglês, né, se assemelha a uma vela. Então, a gente, em um único ponto, a gente consegue observar diversas informações importantes: preço de abertura, fechamento e oscilação durante o dia, né? Isso que nos permite, como a gente falou no tópico 2, entender os pontos de resistência e de suporte. Voltando então no candlestick martelo, né, esse formato de candle, ele costuma indicar uma reversão de tendência ou pelo menos uma pausa na tendência em vigor, né? No caso da Ambev, a gente determinou ali uma tendência de baixa e esse candlestick poderia determinar uma reversão de preços. Se você se interessou pela análise técnica, pela forma como eu analiso o mercado de ações no curto prazo, objetivando, através de indícios da análise técnica, operar e performar melhor que o mercado no curto prazo, eu tenho uma série aqui na Levante onde a gente faz detalhadamente a análise de diversos papéis, recomenda 4 operações pelo menos por semana, com base em análise técnica, fundamento e macroeconomia, objetivando bater o mercado semana a semana. Eu vou deixar o link na descrição. Se você se interessou, faço o convite para você conhecer essa série e até o próximo vídeo.